Meu amado irmão, minha amada irmã, eu já quero iniciar desejando a você um feliz ano novo, porque nós já estamos iniciando aí, com o primeiro domingo do Advento, um novo ano litúrgico. E nada melhor do que iniciar um novo ano litúrgico falando que a nossa libertação se aproxima, a vinda gloriosa de Jesus. Nós já estamos aí então preparando, é o tempo do Advento, esse tempo de espera, de vinda, de preparação para a vinda de Jesus no Natal. Então, ao mesmo tempo que nós esperamos e celebramos a primeira vinda de Jesus no Natal, quando Jesus nasceu, assumiu a nossa humanidade, ao mesmo tempo que nós celebramos o Natal, fazemos memória, celebramos aí o nascimento de Jesus, nós já estamos ao mesmo tempo celebrando e preparando o nosso coração para o novo nascimento, quando o Senhor virá em glória e será tudo em todos, e nós estaremos com Ele no novo céu e numa nova terra. Então, ou seja, de Natal em Natal, de Advento em Advento, nós preparamos o nosso coração para a vinda gloriosa de Jesus. E o Evangelho de hoje vai falar sobre isso. Vai falar da vinda gloriosa de Jesus, mas vai falar de algumas coisas que vão acontecer como anúncio e preparação dessa vinda de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, está lá em Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28 e dos versículos de 34 a 36. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, em tudo aquilo que foi criado por Deus. Haverá sinais, então, no sol, na lua e nas estrelas. E nós vemos isso lá no livro do Gênesis, a obra da criação de Deus. Deus que cria o sol, cria a lua, os astros do céu. Então vai haver sinal nesses astros do céu. Se nós pegarmos ao livro do Gênesis, já no capítulo 1, nós vamos ver assim. No princípio Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa, Deus separou a luz das trevas, a luz Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Depois teve a criação do firmamento, junte-se no único lugar as águas, depois nós vemos brotar os vegetais. Deus disse: faça os luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos. Então Deus fez os luzeiros e assim por diante. Nós vemos tudo isso aí no livro do Gênesis, no primeiro capítulo aí do livro do Gênesis. Então, é na obra criada por Deus que nós vamos ver os sinais. Da mesma forma que a obra criada por Deus anunciava a criação de Deus, as próprias obras criadas por Deus anunciarão a recriação de Deus. Deus que recria todas as coisas, Deus que vem definitivamente para habitar, para levar o homem para um novo céu, uma nova terra e ser tudo em todos. É o mesmo Deus que vai então, esses sinais da sua obra, a própria criação de Deus é que vai anunciar então a sua vinda gloriosa. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis, duros, enrijecidos por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. É interessante o que nós estamos percebendo aqui nesse evangelho antes da vinda gloriosa de Jesus. Um caos total. Haverá um grande caos, um desequilíbrio, simplesmente para revelar que o pecado do homem
tirou o homem do equilíbrio criado por Deus e o conduziu para o caos. Então, diante de um caos, Deus precisa vir e restaurar todas as coisas e recriar todas as coisas. Deus vai pegar o caos e transformar esse caos de novo em equilíbrio. E isso acontecerá com a sua vinda gloriosa. Então, esse caos que nós vemos aqui na palavra de Deus, não que Deus queira nos introduzir num caos, pelo contrário, esse caos será a consequência do pecado da humanidade. É a humanidade que está levando o próprio mundo a um grande caos. E o Senhor vai permitir isso para recriar todas as coisas. Nós vemos na Sagrada Escritura que diante de todos os caos que houveram, houve também um novo tempo, Deus recriando todas as coisas. Nós vemos isso lá no livro do Gênesis. Antes de todas as coisas serem criadas, havia um caos. E desse caos, Deus então Deus cria todas as coisas, tira o caos e coloca equilíbrio em todas as coisas, a primeira criação. Nós vemos no dilúvio também, quando há um grande caos por causa do pecado, Deus se recria e Deus cria uma nova geração. Nós vemos o caos do pecado, o Pai envia o seu Filho e morre na cruz para devolver ao homem a salvação que ele havia perdido. E no caos final será então aí a vinda gloriosa de Jesus, que vai devolver equilíbrio para todo o caos causado pelo próprio homem. Então nós vemos, depois de todo o caos, vem aí o recriar de Deus, o recriar novamente aí desse equilíbrio. E eu gostaria de pegar com vocês então, para a gente compreender esse primeiro caos, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, versículo 2, a terra estava deserta e vazia. Essa palavra no hebraico nós dizemos simplesmente tohu bohu, que significa deserta e vazia. E o que significa a palavra deserta aqui no livro do Gênesis? Significa que a terra estava informe, que a terra estava em confusão, ou seja, era uma coisa irreal, é o que significa o termo. Ou seja, terra desolada, deserta, lugar solitário, não existia vida. Ou seja, tudo estava informe, em confusão, tudo estava deserto, tudo estava irreal e desolado. Era o sofrimento total. Então, diante desse caos total, que a terra estava deserta, estava informe, estava confusa, e nós vemos esse caos também, essa mesma palavra, nós a encontramos no profeta Isaías, capítulo 40, Isaías 40, versículo 23, diz assim, reduz a nada os poderosos, transforma em deserto os juízes do mundo. Transforma, ou seja, em desolação, em confusão, os juízos do mundo. Por quê? Porque ele reduz a nada os poderosos e transforma em confusão aqueles que querem transformar esse mundo, colocar um juízo sobre esse mundo. Então nós vemos, ou seja, diante de um caos, Deus continua reinando. Mesmo que o caos esteja aí, Deus está no controle. Então a terra estava deserta, no caos, informe e também vazia. Essa palavra vazia significa destruída. A terra estava destruída, a terra estava deserta. Esse destruída nós encontramos também lá no profeta Isaías, capítulo 34, quando diz assim, onde nós encontramos esse termo aí do hebraico, versículo 34, no capítulo 34, versículo 11. Seus herdeiros são a gralha e o ouriço, a coruja, o corvo fazem lá sua morada. Deus aí esticará a linha do caos e o prumo do vazio. Nós encontramos as duas palavras, o caos e o vazio. Esse vazio também poderia ser traduzido como vaidade, algo vazio sem consistência. E em Jeremias 4, nós também vemos essa palavrinha, Jeremias 4, versículo 23 também, que vai dizer assim, olhei para a terra, ei-la vazia e deserta,
para o céu não tinha a sua luz. Então o caos total. E diante desse caos total que nós vemos no livro do Gênesis, o que Deus fez? Deus fez o equilíbrio, Deus fez a sua obra, Deus criou todas as coisas. Então nós entraremos aqui, o que vai preceder a vinda gloriosa de Jesus é o caos inicial. Nós voltaremos para o caos inicial para que Deus possa inaugurar uma nova criatura, para que Deus possa inaugurar a sua obra, o seu novo mundo, o seu novo céu e a sua nova terra, como diz a segunda carta de Pedro. Nós esperamos aí, então, novos céus e uma nova terra. Então é isso que nós vemos aqui nesse evangelho, o retorno ao caos inicial, para que todas as coisas sejam recriadas em Jesus de Nazaré, que virá no final dos tempos. Jesus já recriou todas as coisas pelo seu sangue derramado, pela sua morte e ressurreição, nos tirando do império da morte e do pecado. Agora, com a sua vinda gloriosa, vai nos tirar desse caos, desse mundo, e estabelecerá o seu reinado nesse novo céu e nessa nova terra. Então, depois de tudo isso, verão o Filho do Homem vindo. Aqui ainda, antes disso nós vemos, as nações ficarão angustiadas, é aquela angústia de não ter buscado a Deus, o medo por não terem servido e buscado esse reino da verdade que é o de Jesus. Vão desmaiar de medo, com pavor do barulho, do mar e das ondas, porque Deus colocou limite, vai dizer a palavra de Deus, Deus pôs limite ao mar, e o mar aqui é o próprio símbolo da morte, e as ondas são as ameaças da própria morte. Então os homens ficarão com medo do barulho da própria morte eterna e das ondas que vão ameaçar os homens, porque Deus vai tirar então esses limites que Ele colocou na própria morte, no próprio mar aí, para dizer que nós voltamos para o caos e Ele vai vir reequilibrar todas as coisas. Então, depois disso, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Agora a palavra de Deus no versículo 28 diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Levantar a cabeça, nos erguer, é tirar de nós todo o peso de julgamento e de condenação. Lembra daquela passagem que nós encontramos lá em Lucas 13? Nós vemos aquela mulher encurvada, há 18 anos encurvada. 18, número 18 aí, é a multiplicação de 3 por 6. 6 é o número do homem e 3 aí é a totalidade da trindade. Então, se 6 é o número do homem, significa o número do homem 3 vezes, totalizando o número do homem para dizer total imperfeição. Então essa mulher estava numa total imperfeição da sua doença, tinha se tornado totalmente imperfeita aí por causa da sua doença, e Jesus a ergueu, a colocou de pé, a tirou dessa vida encurvada e fez com que ela começasse a olhar as coisas para o alto, olhar as coisas do alto, buscar as coisas do alto. Então, ou seja, quando a palavra de Deus diz, erguei a vossa cabeça, ou seja, a palavra de Deus está dizendo para a gente sair dessa curvatura que nós estamos encurvados e parar de olhar para as coisas desse mundo, para as coisas dessa terra, para nós mesmos, e começarmos a enxergar as coisas do alto e a buscar as coisas do alto, porque é do alto que virá o nosso socorro. Para os montes elevo os meus olhos, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então, ou seja, levantar a cabeça e olhar para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro, e esse socorro é Jesus de Nazaré que vem. Então o nosso socorro está no nome do Senhor, que vai refazer o céu e a terra, ou seja, vai fazer novos céus e nova terra, e nos levará para habitar então nesses novos céus e nessa nova terra. Então erguer a cabeça, porque a nossa libertação está próxima. O Senhor virá e trará para nós a libertação definitiva. Por isso precisamos andar neste mundo com os pés nessa terra, mas com os olhos e o coração não encurvados, voltados para as coisas desse mundo, mas voltados para as coisas do alto, buscando as coisas do alto e olhando da maneira que Deus vê todas as coisas.
Então, é esse o nosso caminho. E a palavra de Deus ainda continua. Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então, tomai cuidado, para a gente não ter um coração enrijecido, um coração de pedra diante das tentações desse mundo. Senão a gente se perde na beleza do caminho e esquece do objetivo, que é completar o caminho. Às vezes, o grande risco é estar no caminho e não chegar no fim desse caminho, porque a gente se perdeu aí na gula, como vai dizer a palavra de Deus, na embriaguez e com as preocupações da vida. Colocamos os olhos nas coisas desse mundo e esquecemos de olhar as coisas do alto. Aqui a palavra de Deus no versículo 24 vai dizer para a gente vigiar, ter atenção, para que o coração, então, o nosso coração não fique pesado, como eu disse aí, endurecido como pedra. O Salmo 3, versículo 4 diz assim: Salmo 3, versículo 4 diz assim: Mas tu, ó Senhor, és minha defesa, és a minha glória, tu que ergues minha cabeça. Quando com minha voz eu invoquei o Senhor, ele me respondeu do seu santo monte. Então, ou seja, é o Senhor que ergue a minha e a sua cabeça, como ergueu a cabeça dos israelitas quando passaram pelo Mar Vermelho e chegaram do outro lado do mar, vendo os egípcios e os seus carros, o faraó e seus carros se afogarem. Olha o que diz a palavra em Êxodo 14:30. Naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Israel viu a mão poderosa do Senhor agir contra o Egito. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. E o povo pôde cantar um cântico de louvor, que é todo o capítulo 15. Então o Senhor viu a mão poderosa do Senhor, que fez com que o povo fosse salvo, a mão poderosa do Senhor que fez o povo atravessar o mar, não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, com os olhos na terra prometida. É isso que o Senhor quer prometer para nós. Levantemos a nossa cabeça, porque a nossa libertação está próxima. O mesmo Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho com braço forte, é o mesmo Deus que levanta a nossa cabeça, ergue a nossa cabeça, nos faz buscar as coisas do alto e sair desse vale de lágrimas, inaugurando para nós um novo céu e uma nova terra. Sairemos do caos desse mundo e entraremos definitivamente, para sempre, no equilíbrio de Deus, onde tudo será reequilibrado em nós. As nossas emoções, sentimentos, tudo que faz parte de nós será reequilibrado, porque no novo céu e numa nova terra não haverá espaço para o caos. O caos que o homem causou será eternizado e vai preceder a vinda gloriosa de Jesus. Busquemos as coisas do alto para que possamos, na vinda de Jesus, sair do caos e entrarmos naquilo que é o próprio Deus, o equilíbrio total e que gera equilíbrio em nossas vidas, onde não haverá mais dor, onde o Consolador enxugará as nossas lágrimas. É Ele que ergue a nossa cabeça e nos faz olhar para o céu na certeza que Ele virá. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.